Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Partidos políticos organizam o comando das campanhas, definem estratégias e afinam o discurso para a conquista do voto. Nosso entrevistado é o prefeito reeleito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, petista histórico, que também foi reeleito presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que reúne 7 cidades da região. Prefeito, obrigada por estar conosco. Prefeito, essa notícia, que hoje então foi assinada a ordem de prisão de João Paulo Cunha. Vários petistas têm manifestado assim um protesto, uma indignação e inconformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal da prisão, da condenação e prisão de vários dos seus líderes. No seu entender, foi julgamento político como esses têm dito? Olha, eu creio, Maria Lídia, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu creio sim que foi um julgamento eminentemente político. A hora que você olha o processo, estuda o processo, não há uma comprovação sequer de desvio de dinheiro público. O que houve, seguramente isso confessado, houve caixa 2. Então, que julgue e condene por o fato que houve. Tanto é que o PT fez empréstimo e honrou o empréstimo que fez junto aos bancos. Isso foi comprovadamente o que aconteceu. A partir daí, a ilação que o presidente do Supremo criou, e criou um clima nacional, e a partir do clima nacional condenar os companheiros, isso foi uma situação de covardia até porque outros processos iguais não têm a mesma agilidade na análise do Supremo Tribunal Federal. Então isso fica muito claro que foi um julgamento eminentemente político. Bom, prefeito, eu não vou desdobrar, eu queria registrar a sua opinião. Obrigado. Agora vamos falar neste ano eleitoral. Estão todos voltados tanto para a Copa do Mundo como para as eleições. As pesquisas mostraram que saúde é a maior preocupação do brasileiro e aí a gente observa o seguinte: por que foi que a presidente Dilma Rousseff levou o seu secretário da Saúde para ser o ministro da Saúde do Brasil, no lugar de Padilha, que é candidato ao governo de São Paulo? Primeiro, fazer uma homenagem ao ministro Alexandre Padilha, um grande ministro. Eu estive com a presidenta quando me consultou, me chamou para falar que eu consultasse o Arthur Quioro para assumir o ministério. Primeiramente, pedi a minha liberação, que eu o liberasse para isso. E ela disse, registrou que, na avaliação dela, nós ainda devemos muito na saúde, temos muito por fazer, mas que o Alexandre Padilha tinha sido o melhor ministro da Saúde no último período. Isso é motivo de muita satisfação, meu abraço ao Padilha. O Quioro, ele foi diretor no Ministério do Humberto Costa no início do governo do presidente Lula. Depois, quando ele foi fazer consultoria, antes tinha sido secretário de São Vicente, secretário de Saúde de São Vicente, muito jovem. Participou da equipe do Davi Capistrano, ainda muito jovem, na cidade de Santos, e eu fui convidá-lo para assumir a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Apresentei o plano a ele gostou muito, tinha uma resistência da família para ele voltar a ser gestor público, mas o convencemos. E agora a esposa dele dizia, a Rose dizia, eu bem estava imaginando que ele, ao voltar a ser gestor de saúde, o que podia acontecer? Voltar para Brasília de novo como está voltando. Mas aí é que está. Se ele é tão qualificado assim, né? Num ano eleitoral, tirar a maior preocupação do cidadão é a saúde. Tirar o qualificado secretário da Saúde de São Bernardo do Campo. Não é mais ou menos desvestir um santo e vestir outro e correr o risco de perda de votos por deixar São Bernardo na mão? Não, de jeito nenhum. Nós tratamos de preparar a gestão de São Bernardo. Quando iniciamos em 2009, a encomenda principal que eu fiz a ele, você tem autonomia para chamar o quadro que quiser de qualquer lugar do Brasil. Monta o melhor time. E a segunda tarefa é você precisa formar novos quadros da cidade. Isso aconteceu. Com a reeleição, vários companheiros precisaram de ajuda. Então saiu da nossa equipe em São Bernardo o secretário de Santo André, o secretário de Mauá, o secretário de Leme. Vários quadros nossos nós
transferimos para outras cidades. E montamos uma nova equipe com quadros da cidade. A presidenta Dilma convocou ele para assumir o Ministério da Saúde pela capacitação técnica, pela qualificação técnica. E nós, a sua adjunta virou secretária e vamos tocar na mesma qualidade, na mesma sintonia e vamos ajudar o Quioro a tocar o Brasil. Acredito que ele poderá fazer uma grande diferença, Marilisa, sabe por quê? É a primeira vez na história que o ministro da Saúde sai de secretário municipal para ser ministro da Saúde. Humberto Costa já tinha sido secretário e um outro ministro, que me foge o nome agora, ele tinha sido também, mas quando foi nomeado ministro, estava parlamentar. Agora, prefeito, tem uma questão delicada aí do Ministério Público que fazia uma investigação por improbidade administrativa, porque o então secretário Arthur Quioro, ele era sócio majoritário numa empresa de consultoria privada, exatamente na área da saúde, e que isso foi considerado pelo Ministério Público como grave irregularidade. Não é verdade, não existe posição do Ministério Público em relação a isso. Mas e por que então a investigação e agora o PPS entrando também na Comissão de Ética da Presidência da República com uma reclamação nesse sentido? Isso eminentemente faz parte do jogo político, a oposição tem que inventar alguma coisa e fazer alguma coisa, senão não é oposição. Mas e o Ministério Público também? Às vezes também, mas nesse caso? Nesse caso, um pedido do Ministério Público não tem posicionamento do Ministério Público até hoje em relação a esse ponto. Agora, deixa eu dizer, Maria Lídia, quando ele foi diretor na equipe do Humberto Costa, ele já tinha empresa. Ele se afastou da empresa para ter a condição de ser nomeado. E como secretário de São Bernardo? Como secretário de São Bernardo, ele atuava só secretário de São Bernardo, a empresa não atuava em São Bernardo. Como autoridade federal, evidentemente que ele não pode estar na empresa porque ele está atuando como autoridade em todo o território nacional. Como secretário de São Bernardo, ele atuava como autoridade somente na cidade de São Bernardo, então não tem esse impedimento. Evidentemente, para ser ministro, ele tomou a providência de se afastar da empresa. Senão, não seria nomeado, seria uma contradição nisso. Portanto, eu tenho certeza absoluta qual será o posicionamento da Comissão de Ética da Presidência. Não há o que analisar. Certo. Agora, a questão eleitoral. Na posse do novo ministro da Saúde, Arthur Quioro, ele mesmo disse que Padilha ia sofrer uma artilharia aqui em São Paulo, para ele estar preparado. A minha indagação, olhando pesquisa, na capital paulista o PT se sai muito bem. Entretanto, no interior tem tido os candidatos a cargos majoritários menos votos. E a pesquisa já mostra que Padilha tem menos no interior do que na capital. A indagação é essa. O interior rejeita o PT? Vocês precisam de uma estratégia peculiar para a conquista dos votos dos municípios, dos eleitores nos municípios paulistas? Maria Lídia, a história do PT é um processo de crescimento contínuo no Brasil e no estado de São Paulo. Se você olhar a última eleição das prefeituras, nós conquistamos a maioria do eleitorado da região metropolitana e avançamos em várias regiões do estado de São Paulo. Em Araçatuba, por exemplo, que é tida como uma região de dificuldade para o PT, nós estamos na segunda gestão. Quer dizer que, na sua opinião, isso não existe? A tal artilharia para ele estar preparado em São Paulo, que o Quioro falou. É uma disputa dificílima. O governador Geraldo Alckmin é um candidato forte? É um candidato forte. Agora, a eleição em São Paulo, na minha opinião, está aberta, está em disputa. E o Alexandre Padilha é um excepcional candidato e o PT seguramente estará no segundo turno. E nós já batemos na trave em 2002, quando eu era visto genuíno, e acredito muito na possibilidade do Alexandre Padilha ganhar essas eleições esse ano. E eu espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta para fazermos o acompanhamento da decisão do eleitor nesse ano. Muito obrigada, prefeito. Uma boa noite. Um prazer, mais uma vez.